Graça e paz, meus irmãos. Esse que vos fala é o irmão Fabiano Santana. Eu estou fazendo essa pequena live aqui para nossa edificação espiritual, para o nosso elevio espiritual. Antes de mais nada, eu quero fazer uma pequena oração. Senhor e Cristo, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, conforme o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Atos capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, orgia, briga, ira, contenda, peleja, porfia. Meu Deus, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus ressuscitado, meu Deus. Ó Pai querido, tem uma primazia dessa live nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Fala conosco de uma forma especial, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Meus amados irmãos, eu vou ler aqui no livro histórico de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 18. 18, que diz assim, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno aqui, no hebraico, quer dizer Hades, que significa sepultura. E as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observe, irmãos, a palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação, que no grego também quer dizer acaléu. No Novo Testamento, o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadão do reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sou estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Tá vendo, irmãos? Assim que já não sou estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para tempo santo no Senhor. Então, nós somos a igreja de Cristo, entendeu? Somos a igreja do Cristo ressuscitado. Olha o que está escrito ainda em Mateus capítulo 18, versículo 17. Livro histórico de Mateus capítulo 18, versículo 17. E se não escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil ou publicano. Entendeu? Então, igreja quer dizer no grego eclésia, que significa chamado de dentro para fora. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja do Cristo ressuscitado. Entendeu? Em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo disse assim, ó. Cheio do Espírito Santo, olha o que Paulo disse. Atos capítulo 20, versículo 28.
Clamando vós, varões israelitas, acudir a este homem por todas as partes, ensina a todos contra o povo e contra a lei, contra este lugar, e demais disso, introduz também no templo os gregos e profana este santo lugar. Observe, clamando varões israelitas, acudir este homem, é o homem que por todas as partes ensina a todos os contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disso introduz também num templo os gregos e profanou este santo lugar. Igreja não é um templo de pedra, igreja são vidas, são pessoas, e o cabeça da igreja é Cristo. Entendeu, meus irmãos? O cabeça da igreja é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, Paulo disse assim, ó. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificada para a morada de Deus no Espírito. Então nós somos a morada de Deus no Espírito, somos a guerra de Deus no Espírito. O Espírito habita hoje, não é em tempo de pedra religioso algum, ele habita dentro de nós, dentro do nosso Espírito. E o cabeça da igreja é Cristo, entendeu? Olha o que está escrito ainda em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo são vidas, são pessoas que saíram do tempo religioso para adorar a Deus hoje em espírito e em verdade. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja do Deus Todo-Poderoso. Entendeu, meus irmãos? Nós somos a igreja dele. A igreja é apresentada como um povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamado santo, como todos que têm em todo lugar, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja se reunia nas casas, meus irmãos, não era em templo religioso, era nas casas. A igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamado santo, como todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Entendeu? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Olha o que Paulo fala ainda sobre a igreja. Portável de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Que é a igreja de Deus? Nós que somos a igreja de Deus. Eclésia, chamado de dentro para fora. Nós somos a igreja de Deus. Falando sobre a igreja ainda, olha o que Paulo disse, olha o que o apóstolo Pedro disse, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 10. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas da venda lançada no inferno, que é a sepultura, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservada para o juízo,
Aí no versículo 10 diz assim, ó. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam com concupiscência de imundícia e desprezam as... Perdão, irmão, estou lendo segundo de Pedro, não é segundo de Pedro, não é primeiro de Pedro. Primeiro de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 10. Primeiro de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 10. Olha o que diz. E chegando-vos a vós perante a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificado cada espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Observe o que está escrito no versículo 4. E chegando-vos perante ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificado cada espiritual e sacerdócio santo. Aí no versículo de número 10, Pedro disse assim, ó. Vós que outro tempo não erreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, Pedro está falando aqui da igreja de Cristo, que nós somos a igreja do Cristo ressuscitado. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 4. Versículo 24. Olha o que diz aqui, ó. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto da aflição de Cristo, pelo seu próprio corpo, que é a igreja. Olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto da aflição de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, meus irmãos, o corpo de Cristo é a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Tudo isso para a glória do Cristo ressuscitado. Tudo isso para a glória do Cristo ressuscitado. Somos a igreja do Cristo ressuscitado. Entendeu, meus irmãos? Somos a igreja do Cristo ressuscitado, meus irmãos. Eu sou a igreja, você é a igreja do Cristo ressuscitado. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pedro, pregador da lei, ele pregava para os judeus. Ele disse, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, assim, ó.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Então nós somos a igreja do Cristo ressuscitado, meus irmãos. Eu sou a igreja. E a igreja se reunia nas casas. Observe o que está escrito em Atos capítulo 2. E cumprido o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Cerca de 120 irmãos estavam reunidos lá em uma casa no dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa judaica que era precedida por 3 festas. A festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, ou seja, precedida por 2 festas, a festa dos tabernáculos e a festa das trombetas, Pentecoste. Entendeu? Os irmãos se reuniam nas casas, meus irmãos. Não era em templo religioso, era nas casas que os irmãos se reuniam. Então, eu sou a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Nós somos a morada do Pai. O Pai habita hoje dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: ou não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós, meus irmãos. O Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. Entendeu? Habita dentro do nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Pedro disse: o apóstolo Paulo disse: ou não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Vocês são o templo de Deus. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6, está escrito assim, ó. Eu vou ler para você. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual cada somos nós, se tão somente considerarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, a casa de Cristo hoje somos nós. Eu sou a casa de Cristo, você é a casa de Cristo, nós somos a casa de Cristo. Entendeu, meus irmãos? Eu sou a casa de Cristo, nós somos a casa de Cristo. Entendeu? Que Deus continue abençoando a todos. Somos a casa do Pai, a morada do Espírito Santo. E essa palavra que está escrito em Mateus capítulo 16 aqui, versículo 18, é forte.
Mateus capítulo 16, versículo 18 é forte. Portanto, tu és Pedro, portanto, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós somos edificados sobre a pedra. Quem é a pedra? Cristo. A palavra pedra no grego quer dizer Petra. Então, quem é a pedra angular? Cristo. Cristo que é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é nenhum intitulado padre, nem rabi, nem sacerdote, nem pastor nenhum. O cabeça da igreja, que são vidas, são pessoas, é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, meus irmãos. Entendeu? Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 14. Olha o que Paulo fala sobre a igreja de Cristo. Hebreus 13. Carta do apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 14. Olha o que diz. E por isso também Jesus, para santo, Hebreus 13, versículo 12 e 14. E por isso Jesus também, Jesus, para santos, santificar um povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiam, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, o que é sair, pois, a ele fora do arraial? É fora dos templos religiosos. Porque a igreja de Cristo hoje não é um templo de pedra, porque ele não habita mais em templo de pedra. Ele habita nas pessoas. Lá em Atos capítulo 17, versículo 24, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim, ó: o Deus que fez os céus e a terra e tudo quanto nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Onde ele habita pregador, ele habita dentro de você. O diácono Estevão da igreja primitiva foi morto apedrejado da morte, porque ele disse lá em Atos capítulo 7, versículo 48, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o escapelo dos meus pés. Então o Espírito de Deus hoje habita dentro de nós. E eu declaro que eu não tenho enfermidade nenhuma. Eu estou curado em nome do Cristo ressuscitado, meus irmãos. Eu estou curado. Eu não tenho câncer, eu não tenho AIDS, eu não tenho diabetes, eu não tenho colesterol, eu não tenho nada. Eu estou curado em nome de Jesus ressuscitado. Porque o Pai está na minha vida, meus irmãos. O Pai habita dentro de mim. Entendeu? Eu estou curado em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Tudo isso para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo ressuscitado, meus irmãos. A glória, a honra e o louvor pertence a Cristo ressuscitado. Toda honra, toda glória, todo louvor só pertence a Ele. Entendeu?
Saímos a ele fora do arraial. O que é que significa sair a ele fora do arraial? Ser seguidor de Cristo envolve sair fora do arraial. Para esses cristãos judaicos, o arraial representava o judaísmo. Representava o quê? O judaísmo sair dentro dos templos religiosos, sair dentro do templo de Jerusalém, sair dentro do templo de Jerusalém para seguir a Cristo fora do templo. Porque Cristo disse lá em Mateus capítulo 24 o seguinte: ele disse para o seu discípulo: está vendo esse templo, está vendo essa estrutura? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo de Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém com o exército romano, derrubou o templo de Jerusalém, assassinou os sacerdotes, e Jesus veio sobre as nuvens trazendo juízo sobre os judeus. Isso já se cumpriu, isso já aconteceu. Hoje a casa de Deus são vidas libertas, transformadas, edificadas em Cristo Jesus. E eu quero dizer uma coisa para vocês: somos a igreja do Deus verdadeiro. Nenhum mal há contra nós, nenhum espírito de morte há contra nós, porque Deus está na tua vida, Deus está na minha vida, Deus está em nossas vidas. E eu quero dizer ainda uma coisa para vocês, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. O evangelho não é gritar, não é pular, não é rodar. O evangelho é o poder de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu sou o templo de Deus, vocês são o templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Entendeu, meus irmãos? E eu quero dizer para vocês: o poder de Deus está dentro de nós, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo disse assim, ó: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é rodar, poder de Deus não é gritar, poder de Deus não é sapatear, poder de Deus é o evangelho. Quando se prega o evangelho, o poder do Pai se manifesta. Então, o poder do Pai está em nossas vidas, meus irmãos. Entendeu? O poder do Pai está em nossas vidas. Tudo isso para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Assim, Fabiano Santana, pregador da graça. Um beijo no coração de todos e até a próxima live. Amém.